Olá, turma de casa que estão nos acompanhando aí na rede do YouTube da Band Bahia. Mais um episódio do Café com Propósito, esse podcast que está revolucionando o mundo, as pessoas à nossa volta e elas passando nessa rede maravilhosa. Eu, Daiana da Silva da Paixão, minha parceira aqui, irmã Rita Brandão, hoje com nossos convidados e convidadas ilustres, pessoas de essência, com muito profissionalismo, consciência, engajamento e respeito. E eu fico muito gratificada em ter essas pessoas e conhecer essas pessoas de almas tão puras, né, que não deixou se perder perante essa sociedade. Então vamos aqui aos nossos convidados de hoje, né, Rita? Hoje teremos o quadro A Saúde Integrativa com Auri Silva, em que ela vai estar com a doutora Adila Dantas, em que vamos estar falando sobre a questão da pele negra, miscigenação, com a expertise da flacidez. Vamos ter também o contador Sérgio Júnior, em que ele vai falar um pouco sobre as questões, né, da gestão e início de mandato. Então, os novos gestores aí que estão iniciando, né, remando aí os municípios, ter uma compreensão sobre planejamento financeiro e todos os viés necessários para conseguir gerenciar sua cidade e a população. Teremos também a doutora Renata da Cruz, contadora e advogada, em que ela vai falar um pouco acerca sobre a contribuição feminina na contabilidade. Teremos também Carla Nunes, ela vai falar um pouco da sua história de vida e carreira no quadro Empreendeu. E teremos uma pessoa ilustre, que eu tive o prazer de conhecer hoje, um ser de luz, o psicólogo, educador, professor Tadeu Coelho, em que ele vai falar sobre a crise da autoridade e a função paterna nos tempos atuais, principalmente como exercer, né, Rita, o cuidado com os filhos, toda essa questão, né? Já agradecendo aqui a honra da sua audiência, sempre com a gente. Vamos lá no @Café com Propósito, chega lá, dá a sua opinião, manda a pauta pra gente, a gente com essa integração aí em todas as redes sociais, tá? Num podcast aqui que recebe os legados e abraça os legados também. Quero falar uma coisa, um detalhe que vocês estão vendo aqui. Que homenagem é essa, Dai? Meu amor, estou hoje aqui com a vestimenta simbólica do hijab, que é as mulheres do árabes, mas especialmente o Paquistão, as mulheres paquistanesas. Quero aqui mandar um abraço, tenho aí meu respeito e consideração pela tudo que estão passando, né? O universo em si. E aí a gente fala de quê? De cultura. E cultura é o quê? Educação. E educação é o quê? Humanismo. E humanismo é psicologia com Tadeu Coelho, esse psicólogo educador, que vai passar hoje muitas mensagens para a gente, né? Tão necessárias nesse momento em que uma sociedade realmente está perdida, né, Tadeu? Porque a gente tem bases de um passado e o nosso hoje está sem essas bases e a gente não encontra um futuro. Como é que a gente vai fazer o nosso hoje, o futuro de amanhã? Conta um pouquinho para a gente o que quer dizer crise de autoridade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com a audiência desse programa, desse podcast, que é um sucesso. Eu também vi no YouTube. Recomendo a todos que estão nos ouvindo que continuem ouvindo o programa. E então essa temática nos interessa muito porque nós temos sempre nos perguntado, um grupo de pessoas que estudam esse assunto, que é o que é que está se passando com as pessoas, né? Que essas pessoas estão tendo crises de ansiedade, as pessoas estão agressivas umas com as outras, as pessoas explodem numa briga de trânsito e podem chegar a matar o outro, né? E nem é preciso arma, porque com chutes você pode chegar a tirar a vida de alguém, né? Então, eu tive o prazer de conversar aqui com Rita um tempo antes. No make-off. E nós estamos vivendo uma mudança, vou usar essa palavra, uma mudança de era. A gente está saindo de um período da história da humanidade que se chamava modernidade, né, o período que surgiram as revoluções industriais, as máquinas, etc. E estamos construindo uma nova forma de viver, né?
Então, nós somos uma geração que está na interseção entre essas duas formas. Nós estamos saindo de um jeito e construindo uma nova forma de viver. Assim, como é o aqui e agora desse novo período, desse período que eu estou vivo, né? No período anterior, na modernidade, nós tínhamos ainda muitos valores que eram coletivos, de estar juntos, de fazer coisas juntos, de brigar por coletividades, né? Então, as lutas, as guerras, eram motivadas por grupos, por nações. Hoje, na contemporaneidade, como a gente chama, o tempo contemporâneo na contemporaneidade a gente está muito preocupado com o indivíduo, né? Isso nasce muito a partir da Revolução Francesa, quando prega que o homem, o indivíduo, era a medida de todas as coisas. Então, alguns autores dizem que nós estamos na alta modernidade, né? Essa entrada na contemporaneidade é a alta modernidade. É quando o indivíduo, de fato, agora, o indivíduo, o um, é a medida das coisas, né? E quando a gente coloca o um como medida de todas as coisas, a gente vê surgir o narcisismo, cada um se acha melhor do que o outro, né? Então, eu sou melhor do que você e não quero que você fique me chateando, me aborrecendo, né? Não quero lhe respeitar como um indivíduo. A medida sou eu, não é você. Então, a gente pode até pensar, por exemplo, nesse excesso de academias, cada um querendo ser mais forte, mais bonito, mais bonita do que o outro, né? Essas são expressões desse narcisismo que a humanidade entra nesse período que a gente chama de contemporâneo e que, portanto, nós estamos vendo a saída de valores coletivos para valores mais individuais. Maximizar o ego, né? Sim. É o que está acontecendo, exatamente. Todas essas questões que você está falando é exatamente isso. Eu vou maximizar o meu ego. Então, todo mundo vai fazer isso e aí a gente fica o quê? No mundo, achando que o mundo é só a gente. É a centralização do ego. Mas você acha, Tadeu, como a sua profissão, o seu olhar, a internet contribuiu com isso, para isso? Muito, muito também, né? A internet, ela primeiro nos isola, né? Assim, eu posso ficar em contato com o mundo, mas a partir do WhatsApp, do Instagram, do que for, lá no quarto, ou na sala, ou na varanda, enfim, da minha casa. Então, não preciso dessa convivência que era o que fazia surgir esse espírito de coletividade, né, Rita? Aí então, acaba, exatamente. Né? Então, as redes sociais, elas potencializam essa individualização do ser humano, né? Assim, eu não preciso estar junto. Eu só faço contato com aqueles que parecem comigo. Quem não parece comigo e eu não gosto, eu deleto, eu cancelo, eu não acesso. Então, a gente começa a ir em essa busca... nova sociedade, né? Isso, essa nova sociedade é feita desses pequenos grupos que são de iguais. Então, coletividade não é de iguais, coletividade é de diversos. Diversidade. Né? É diversidade, é pluralidade. Então, sim, Rita, respondendo a sua pergunta. Contribui. Tem um lado maravilhoso da praticidade, né? Sim. Tem um lado da tecnologia, do fazer, né? O fazedor das coisas rápidas é a internet. Mas tem um outro lado que não é humanizado. Né? É justamente isso, é tecnologia, ainda já não é humanizado. Mas onde é que entra também o segmento da questão pai? Paternidade. Onde é que entra essa... A gente tirou a autoridade dos nossos pais e vem tirando essas autoridades. Como é? Que bom que você me puxou de volta para esse tema. Porque é preciso dizer que nesse mundo em que a gente sai do coletivo e vai para o individual, então a regra de convivência, a lei, a moral, a ética, passa a ser muito individual. Não é? Assim, eu respeito se eu quiser, acaba não dando em nada, porque tem profissionais que podem me safar de qualquer coisa, me defender. Então, a gente vai saindo daquele mundo em que existia autoridade para um mundo sem autoridade. Então, é um mundo em que a autoridade agora ficou relativa. Né? A gente fala, não existe verdade nesse mundo de hoje. A verdade é uma verdade em perspectiva, é a verdade de cada um, como cada um quiser ver.
E a autoridade, Rita, é a autoridade que vem através do pai, né? Do masculino. Sim. É o masculino que separa o filho da mãe, né? Que diz à mãe: ei, mãe, você pariu essa criança, agora ela é do mundo e volte a ser mulher do seu marido, e eu entro aqui como pai para fazer essa separação, porque a mãe é um bicho devorador. Se deixar, Sim. ela Os filhos nunca crescem, né? Os filhos nunca crescem, né? Lacan dizia, a mãe é um jacaré de boca aberta, né? Assim, o filho pode ficar preso ali e não sair nunca. Então, é preciso que a mãe queira que esse corte aconteça. Sim. E é preciso que esse pai, Daiane, entre para que esse corte opere, para restabelecer uma ordem no mundo. É interessante que o senhor falar essa questão, o papel do pai em si, né, e de uma mãe. A gente vê que a sociedade, como o senhor bem coloca aqui, as inversões de valores, o respeito e a comunicação interna não mais existe. E quando existe, está superficial. Trazendo nessa questão, crise de autoridade, o quão isso, professor, impacta no desenvolvimento emocional dessa criança, desse adolescente, aí colocado perante a sociedade? É um professor, mas é um psicólogo também. Isso é maravilhoso, né? Então, essa autoridade, digamos assim, esse triângulo inicial, sim, pai, mãe, filho, é que vai dar a primeira estrutura da criança. Na psicanálise a gente não fala, quando a gente fala o pai, a gente não está tanto falando o pai, o corpo do homem, né, genitor ali. Por isso que no texto a gente fala de função paterna. Porque pode ser, respeito pode mesmo, ser né? a avó, pode ser a avó que dava ordem na casa, sabe? É necessário que tenha uma força, entre aspas, masculina, que ponha ordem na casa. Sabe? Olha, uma vez eu li uma frase da Tadeu que fala, e eu achei assim, nossa, eu vou levar ela para minha vida. Temor também é o seu sucesso. Porque se eu temo algo, aquilo me freia. E eu não vou fazendo as coisas erradas porque eu vou parar para pensar. Porque eu temo a algo, mas eu devo temer a algo, tudo que não é nocivo, né? Eu não vou temer a algo que me faz mal, mas eu vou temer a algo com respeito. Então, esse temor, ele passa a ser o limite do meu sucesso. De eu ter um espelho, de olhar, de analisar, não é isso? Então, essa crise que a gente vive hoje, sem o temor, tá tudo livre. Vamos dizer assim, vamos dizer no desenho bem atual, mas vamos bem esporádico, Sodoma e Gomorra. Né? Mais ou menos assim, uma sociedade que está sem limites. Então, existem... ordem, né? Sem ordem. O que eu percebo aqui é que nós dois somos do mesmo período histórico. Exatamente. Né? E eu vou fazer uma ressalva à palavra temor, porque essa é uma palavra que a gente está deixando para trás. Né? Porque não é necessário temor para eu obedecer à lei, mas é preciso que eu saiba que se eu fizer tal coisa eu vou ser preso, né? Eu vou sofrer uma sanção. Então, nesse sentido, eu só alteraria... Eu vou magoar alguém também, eu vou magoar né? alguém, alguma coisa vai acontecer, né? Eu sofrerei alguma sanção por isso. Então, sim, existem limites para as coisas. Mas nós vivemos esse instante hoje de prazer sem fim, né? É o hedonismo total, assim. A gente quer desfrutar de tudo como se amanhã fosse o dia da minha morte. Verdade. E isso não proporciona que a civilização aconteça, porque eu não posso tudo, né? E não poder tudo me estrutura. Exatamente, né? É um temor. Quando eu era criança, saber que eu não podia fazer tais e tais coisas, aquilo me organizava. Vou citar só um caso rápido aqui de uma mãe que se justificava em não educar o seu filho. Ele fazia o que queria, o que não queria, e todas as outras mães de filhinhos que estavam ao redor ficavam indignadas com aquilo, e ela dizia: eu faço isso para que ele seja um bom empreendedor. Ou seja, ela pensava, se eu deixar ele ao Deus dará, ele vai ser um bom empreendedor, porque vai ser um cara jogado para frente. Mas não foi isso que aconteceu. Na parte prática, vamos sair da teoria, vamos para a prática, o dia a dia lá, o nosso psicólogo, cheguei e ali sentei no divã, essas pessoas todas ali, psicólogo Tadeu, vamos ler almas, né? Vamos ler as almas, quais suas maiores dificuldades e repetições? Nossa, essa pergunta, Rita, é bem complexa de se responder. Por que
primeiro, as repetições, elas são de cada um. Digamos, eu enganchei na minha vida quando era criança, numa determinada situação, Dai, que o meu trauma foi aquele, e eu vou repetir isso como sintoma muitas vezes, vou estar sempre voltando. Sim. E cada vez em coisas mais complexas, né? Sim. A barreira mesmo, né? Uma imagem que a gente gosta de usar é a da cebola, né? Essa situação é como se fosse camadas da cebola que eu vou tirando, mas é a mesma coisa, né? Então, essa situação traumática, ela perdura, né? Mas, então, a gente não tem um sintoma que seja o predominante. Porém, prevalentemente, o que a gente tem visto nos consultórios é muita crise de ansiedade, de criança a adulto, que é isso que Rita evoca quando ela fala da necessidade de se pensar como ser, né, como alma e tal, que eu preciso aprender a viver nesse tempo sem a premência de que amanhã é o último dia, porque senão qualquer ser fica ansioso quando ele percebe que se eu estivesse aqui olhando o relógio, eu tenho que sair, eu tenho ainda isso para fazer, amanhã eu tenho que fazer isso. Então, esse ser projetado no futuro, né, Rita? Verdade. Me faz ficar nessa crise de ansiedade. Sim. Doutor Tadeu, o senhor é a minha cura. Por quê? Eu não sou se eu sou a cura. Joguei! Eu não tenho Mas eu sou o caminho dela. Eu não tenho essa pretensão, né? É muito forte essa convocatória. Você me dá o caminho sua, que eu me curo, né? Mas eu posso te ajudar a se entender para que você reconheça, traga para o seu consciente as questões que emperram na sua vida, para que você aprenda a lidar com elas. Porque o que aconteceu. A gente não apaga. Numa psicoterapia a gente não apaga isso, né, Rita? Verdade. Mas a gente aprende a lidar com isso, né? A gente aprende a lidar com a situação que você diz assim, não vou fazer isso não, que eu já sei que isso aí vai me botar numa situação muito ruim. Ó o temor. Doutor Tadeu atende onde? Né? Tem redes sociais para que a gente possa acompanhar o dia a dia, também ali pegar informações no direct, né? Isso, e também ir no seu espaço ali, fazer minha consulta e já começar a minha cura. Então, à vontade. Serão todos bem-vindos, bem-vindas. Eu atendo na Avenida Garibaldi, no edifício Alexandre Fleming. E o meu Instagram é psi_Jorge Tadeu Coelho. Olha, tá aí na tela, que o nosso editor maravilhoso já está colocando. Já podem anotar, a gente segue aí sim. Doutor Tadeu, Tadeu Coelho. Psicólogo, que é psi, né? Abreviatura. E já pode ir no direct também. Dá uma mensagem aqui pra gente, dá uma mensagem para essas curas que nós estamos precisando tanto. Olha aqui pro pessoal de casa, e o doutor Tadeu já tá te dando aqui, ó, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, essa mensagem aí. Então, eu deixaria aqui uma orientação para que cada um se cuide, né? Para a gente conviver bem, para a gente viver bem com a família, com amigos, nos diversos formatos que for família, é preciso que a gente esteja bem. Então, a qualquer sinal de que você não está bem, de que você está muito sensível, que você está muito agressivo, procura um psicólogo que você vai fazer um tratamento que pode lhe ajudar a vencer essas situações. Sem contar que é maravilhoso ter alguém que ouça a gente e acolha. Sim. Muito obrigada pela sua presença, doutor Tadeu, né, Zay? Quanta lição. Obrigada, aprendizado, né, entendimento um pouco dessa nova sociedade, como lidar com as emoções e o desenvolvimento dos nossos jovens, as questões comportamentais e tentar extrair o melhor de cada um para caminharmos. E, Rita, vamos agora com mais convidados. Doutor Tadeu volta logo daqui a pouquinho, depois do carnaval, sim, com certeza a presença dele. E o Café Conexão Bahia, tá? Posso falar aqui? Pode, sim, Instituto Feminino, dia 12 de março, o psicólogo e educador, doutor Tadeu, fazendo a palestra lá. Gente, depois eu informo tudo, tá bom? Mas agora vamos de quem? Vamos com o Sérgio Júnior, falar um pouquinho sobre gestão aí no início dos mandatos nos municípios. E vamos conversar com a doutora Renata Cruz. Nossa, mais legados, né? Então vamos lá. Voltamos e estamos aqui, né, minha Rita, com os nossos convidados e convidada
pessoas que eu amo de paixão, que eu tenho respeito e muita consideração. Renata Cruz, contadora advogada. Estamos aqui também com Sérgio Júnior, esse contador extraordinário, que vai falar um pouco sobre gestão no início de mandato. Doutora Renata vai falar sobre a mulher, a contribuição da mulher na contabilidade. Então, a gente vai ser um recheado. Então, o tema aqui é contabilidade. É contabilidade, meu amor. Que maravilha, um homem e uma mulher falando de contabilidade, isso que é igualdade, isso que é representatividade. Eu quero saber de doutor Sérgio, né, o contador, o contador de contando suas histórias financeiras. Como é esse início de mandato? É o início de mandato do parlamentar? Como é essa questão que você faz? É arrumar uma organização? Conta pra gente. Olá, Rita, Renata, prazer. Tá. Boa questão sobre início de mandato. Eu normalmente trabalho consultoria, né, a gestores. Então, quando a gente fala de início de mandato, a gente está falando de prefeitos, presidente de câmaras, também com os parlamentares que a gente acaba assessorando. Quais os problemas e talvez quais os aspectos de início de mandato? São as dificuldades de uma transição, né, de um começo. Muitos lugares a gente está falando do Brasil, por exemplo, que a polaridade é muito grande. Na verdade, a política hoje ela polariza bastante. Então, em muitos lugares você considera o início de mandato uma nova era, né? São novos aspectos, às vezes uma nova ideologia dentro do local, novos planejamentos. E cabe a gente, né, no meu caso, o papel de contador público do trabalho, é tentar assessorar na facilidade de entendimento, né, dessas novidades e também fazer o papel um pouco de transmissão entre gestores e a própria população, secretariado, a sociedade como um todo, de entendimento desses aspectos, de um mandato, das finanças públicas, da contabilidade pública e também da gestão municipal. Eu sempre comento com as pessoas da gestão municipal que a gente vê muito advogado, vê economista falando sobre contas públicas, falando sobre economia, gestão fiscal, mas o contador ele ainda está um pouco escondido e aí algumas pessoas às vezes até me consultam em alguns momentos, falam, isso aqui que está saindo na notícia é verdade? É isso mesmo? Eu falo, pô, não é bem assim não, mas está noticiado, né? É a maneira que passa. Vou fazer essa pergunta, congela ela, porque eu vou para Renata, mas quero saber, antes a gente tinha tudo muito organizado, muitos e muitos anos. Hoje, todo momento, a toda hora, muda as leis, muda as logísticas. Isso a gente tem que ter atualização, que é do nosso contador, que está ali de olho e está ali no acompanhamento. E eu quero que você fale para a gente exatamente essas mudanças, né, do cotidiano e essas mudanças do que traz a nível de observação e responsabilidade. Mas Renata, que é representante das mulheres no mundo da contabilidade, teve alguma dificuldade para trilhar esse caminho, Renata? Nossa, Rita, Dai, o caminho da mulher na contabilidade, ele é bastante desafiador, porque eminentemente o curso de ciências contábeis ele sempre foi masculino, né? A área da contabilidade sempre foi masculina, né? Então a inserção das mulheres dentro desse ambiente sempre exigiu da gente um pouco de performação, digamos assim, né? A gente tem que se adequar, a gente tem que buscar encontrar o nosso espaço, interagir, ser muito mais multifacetada. E isso tem mudado, né? Eu tenho a alegria em dizer que hoje muitas pesquisas mostram que o curso de ciências contábeis tem se tornado cada vez mais feminino, né? Eu sou professora da UNEB e até orientei uma pesquisa nesse assunto e nós chegamos à conclusão de que mais de 60% das mulheres do curso de ciências contábeis de lá, da UNEB, mais de 60% dos alunos são mulheres. Então, assim, é um curso que tem ganhado corpo aí e ganhando a presença feminina. E é extremamente importante a gente mostrar essas nossas habilidades, a nossa força, a capacidade de trazer soluções diferenciadas, a presença mesmo que faz com que a gente consiga permear por diversos espaços e mostrar o quanto nós podemos ali estar em pé de igualdade e diversificar ainda mais o ambiente contábil. Perfeito, doutora Renata. A senhora colocando esse universo feminino, né? A maioria no curso são mulheres, né? Caminhando, mas no curso de graduação, quando a gente caminha para o mercado de trabalho, como é que está? É engraçado você perguntar isso, Dai, porque no livro que nós escrevemos no último ano, Mulheres Multifacetadas, eu comento isso no capítulo que escrevi, onde eu falo que, de fato, a gente percebe que há na base, né, uma grande quantidade de mulheres, mas quando isso vai crescendo, né, para grandes cargos de gestão, a gente
percebe que isso vai se modificando. As oportunidades, os espaços ainda somos minorias, né? Ainda somos minoria. Mas daqui a pouco a gente vai chegar à maioria, porque a gente congelou essa pergunta e eu quero agora que doutor Sérgio aqui, o seu contador, que vai organizar todo o meu mandato, né, na construção aqui, que eu preciso. Vamos lá, o que traz de benefício, qual o olhar, qual o seu cuidado, qual a atualidade sempre que você tem que estar colocando ali para aquele parlamentar, ou para aquele prefeito, ou né, prefeito, vereador, não é isso? Essa parte toda é política. Futura prefeita Rita, como quem sabe, que sabe. As novidades na gestão pública em si, a termo de contabilidade, finanças, elas nos últimos 15 a 20 anos, elas tendem mais à questão da transparência, né? A gente tem uma evolução na questão da informação que é muito grande, como um todo, né? O advento da internet, das redes sociais. Os sites do governo hoje tem que ter isso, né? A legislação fiscal em si, ela vem batendo muito na questão da transparência pública. Sim. Junto com essa transparência, as demandas elas persistem na tempestividade e na qualidade. Não só da informação, mas também do gasto público, né? Então a gente acaba falando bastante hoje nessa questão da transparência pública e da qualidade dessa informação. O que seria a transparência? A gente tem algumas legislações, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de 2000, como a Lei de Transparência em 2009, e agora a gente tem uma novidade que tem até um livro que a gente está terminando de fazer sobre a questão do CEAFIC, que seria a integração dos demonstrativos e das informações entre os poderes. Poderia dar como exemplo, seria a integração entre a Câmara de Vereadores de Salvador e a Prefeitura de Salvador em utilizar o mesmo sistema contábil financeiro para que essa informação ela seja mais rápida, esteja disponível à população, de forma de transparência, como você falou, nos sítios dos municípios. Sim. E a gente passe talvez a um outro nível, que é analisar a qualidade dessa informação, que seria entendimento hoje em dia de contabilidade de custos, que a Renata já pode evoluir muito mais, que na questão privada já é algo bastante normal, mas na área pública ainda não se discute qualidade disso. Uma dúvida para o contador. Quando a gente recebe uma emenda parlamentar, hoje, para chegar a gente tem que ter todo um histórico ali de análise, de clareza, mas muitos municípios ainda recebem essa emenda, entra você na história de fazer toda essa contabilidade, mas muitas ações realmente, de fato, não são concretizadas. Como você faz esse olhar e esse desenvolvimento naquelas ações que não foram, mas recebeu? Emenda é um assunto, talvez o assunto da vez, né? Quando a gente falou aqui de transparência e qualidade do gasto, talvez o melhor exemplo sejam as emendas parlamentares. A gente tem bastante discussão, bloqueio ou não. Por isso que eu estou perguntando. Nomenclaturas dadas, como por exemplo, emendas secretas, né? Emenda PIX. E essas emendas, elas tinham talvez, além de pouca transparência, também pouca efetividade no seu controle, né? De ações. E hoje, como você falou, há uns 4, 5 anos atrás, os municípios estavam recebendo essas emendas e elas eram bastante genéricas, muitas vezes, e eles eram gastas, e daqui que viesse a fiscalização ou a prestação de contas eram 5, 10 anos depois. Agora isso já acaba que isso hoje já vem de uma forma mais específica, delimitando talvez o seu escopo de trabalho em cima dessa emenda. Então recebeu, tem que fazer. Recebeu, tem que fazer e no máximo no próximo ano você já tem que prestar contas e detalhar. Aí que entra a contabilidade, o contador está analisando. E a responsabilidade, né, da entrega, né? Recebeu, tem que pagar. Renata, você também fica nessa parte, nessas logísticas realmente de vamos dizer, auditoria, né? Ao mesmo tempo em que você vai fazendo todo o desenvolvimento? Exatamente. Eu estou achando muito interessante aqui essa troca, porque ele traz aqui algo que agrega, que é a contabilidade pública, e eu já fico um pouco muito mais direcionada à área privada, né? Isso. Então, minha especialidade é a área de contabilidade tributária, então eu sou consultora tributária, e eu atuo mesmo com as empresas buscando essa dinâmica, né? Interagir, trazer melhores resultados, entendendo de que forma a gente pode utilizar a contabilidade para aprimorar os negócios, para que a gente passe, principalmente nesse momento de reforma tributária que nós estamos vivendo, entender como é que o mundo vai funcionar, como é que as empresas devem se posicionar. Então, hoje eu atuo de uma forma muito direcionada nesse aspecto, e isso é extremamente interessante também, né, conectado com o tema, porque tem pouquíssimas mulheres também atuando na área tributária e na área da contabilidade, na área tributária hoje, esse é um universo que a gente vem aí galgando e mostrando a nossa multifacetariedade, digamos assim. Tributo hoje realmente é bem atual, né? E é uma área que não é que vou dizer que está crescendo, porque já cresceu. Mas é uma área muito delicada, em que você tem que ser a precisa da precisa para você não errar ali. É verdade. Né? Porque o seu olhar pode cair tudo. É verdade. Um erro do seu olhar, não é isso? Com certeza. Essa questão do erro, né, a gente vê, dos
puxando aqui, pegando esse adendo, mas tem uma linha que eu quero perguntar para a doutora Renata, né, nesse universo feminino, a nova legislação, o regime tributário, né, que vai entrar em vigor, que já está nessa discussão no mundo. A mulher, né, na linha profissional contábil, como é que ela tem espaço nessa linha do regime tributário? Cada vez mais a mulher vai ter espaço. Hoje a gente tem uma gama de possibilidades e uma grande gama de mudanças, Dai, que a legislação está trazendo, que faz com que a gente cada vez mais precise se posicionar, que a gente precise estudar, para a gente estar à frente e se antecipando às mudanças. A mulher tem uma capacidade de trazer inovações, de trazer ideias diferentes e fora da caixa, que o momento de mudança, o momento de reforma exige. Então, o momento é pra gente, viu? Faz alguma mentoria, Renata? Olha, eu atuo com mentoria, sim, de jovens. Então, fala aqui pro pessoal de casa. Olha, eu atuo com mentoria de jovens, eu tenho um projeto de cursos de profissionalismo, digamos assim, né? Chama Eleve Treinamento, junto com duas amigas maravilhosas também, Camila e Ana Tereza. Além disso, eu sou sócia da Acta Consultores, que atua nessa frente aí de consultoria tributária, e dou aula na Universidade do Estado aí, mentorando diversas novas alunas. Mulheres do poder. Doutor Sérgio, fala pra gente por que eu vou contratá-lo. Por que vai contratar? O pessoal de casa quer saber. Assim como a Renata, eu sou sócio também de uma empresa, sou sócio da Contribute, contadores, mais ligada à administração pública mesmo. E a minha atuação profissional e o escopo da gente, ele acaba abarcando toda a gestão pública, não só na contabilidade pública, mas também na parte financeira, de controle interno, se a FIC, como é uma questão de novidade, e transparência pública, tá? Devem contratar o Sérgio porque é um contador altamente capacitado e uma pessoa que pode esclarecer a vida contábil de vocês. Agora, essa parte aí, início de mandato, vai lá no seu direct ou vai também algum telefone? Como é que a gente faz para chegar até você? Hoje eu estou bastante na questão da rede social, no Instagram, então @Sérgio SS Júnior. Estou colocando SS do 2S. Sérgio SS Júnior. Estou tentando trazer uma forma mais simples e sintética de falar sobre contabilidade e finanças públicas para que a gente consiga abarcar não só profissionais da nossa área, mas pessoas também que têm interesse, porque a pauta política pública ela está muito ativa, então é só entrar em contato no direct, pode tirar alguma dúvida. Você lá, nos seus vídeos, eu dei uma olhadinha, é bem esclarecedor. Gostei bastante. Dá para ser uma influência, viu? Do mundo da contabilidade. Renata, você não falou seu Instagram, por favor? Meu Instagram é Renatinha_Cruz. Lá eu trago o que acontece na minha vida, eu falo também dessas minhas participações, das contribuições que eu venho trazendo. Justamente, inclusive hoje eu vou fazer um webinar junto ao CRC, onde eu atuo como coordenadora da Comissão de Assuntos Tributários, onde a gente vai falar de reforma, trazer aí as novidades para os contadores, porque precisamos estar todos preparados. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Quer deixar uma mensagem aí para o pessoal de casa? Está meio perdido aí nas suas contabilidades, né? Está precisando. Dá uma mensagenzinha. Eu que agradeço a vocês, a professora Daiane, que eu já conhecia, conversava bastante, a professora Rita, a Renata, por ter me ensinado bastante aqui nesse momento. E aos que estão em casa, eu sempre estou falando bastante nos municípios agora no início de mandato pela questão da calma e da paciência. Tem até um vídeo meu que fala sobre isso. Calma e paciência, porque todo o processo ele é construído mesmo. Tem muito tempo, o mandato demora 4 anos e os primeiros meses são de aprendizado e informação. E calma e paciência trazer acolhimento, não é isso? Muito obrigada, Renata Cruz, pela sua presença e pelo seu legado. Esse abrir portas pra gente é sempre importante. Vai abrindo, porque uma mulher empodera a outra. E vamos agora para quem dá? Meu amor, vamos com a Auri. Obrigada, doutora Renata. Obrigada, Sérgio. Gente, eu agradeço imensamente ao Universo, a Rita, a Elisângela, por me proporcionar conhecer pessoas maravilhosas. Altamente capazes e profissionais. E vamos com a Auri Silva e sua convidada, a doutora Adila Dantas. Não, agora não é a Auri Silva, não. A Auri ainda está esperando a convidada dela, agora é Carla Nunes. Então no seu quadro, com a gente, entrevistando ela, Empreendeu. Vamos. Quadro Empreendeu, hein, Dai? Meu amor, com a nossa magnífica, extraordinária Carla Nunes. Eu vou pedir licença a Carla Nunes, porque eu estou no lugar, nós estamos no lugar de apresentadora, no qual ela é apresentadora do quadro dela Empreendeu, mas onde ela quis fazer essa inversão, né? Isso, ela falou assim, gente, vocês me entrevistam no meu quadro? Eu falei, que honra! Que honra, né? Não é isso? Amor? Então, vamos começar contando a história de Carla. Carla é uma grande empreendedora, mas ela é empreendedora na MDJ Seguros, ela é empreendedora de joias,
ela é escritora, ela é palestrante. Nossa, Carla é tanta coisa, é multifacetada, né? Multifacetada. Antes de ser esse sucesso todo que você é, Carla, conta pra gente aqui. Quais foram esses medos que você teve que ali trilhar desafio e ir tirando da frente para chegar na mulher hoje que é você? Eu acho que desde criança, porque eu sempre me espelhei no meu pai, né? Que Deus o tenha. Ele sempre foi empreendedor, em uma época que não se falava em empreendedorismo, onde não se falava muito nisso. E onde mulheres não estavam nesse momento onde nós estamos, que as mulheres estão dominando o mundo. Então, eu sempre pergunto e brinco, quem se lembra da revista Hermes? Eu vendia, minha amiga. Por quê? Você também vendia Hermes? Vendia Hermes. Onde tudo começou foi na Hermes? Começou foi na Hermes, Na porque Hermes, né? eu tinha 10 anos de idade e eu chegava, a vizinha chegava com as caixas, né? Com um monte de coisa, que na verdade era Shein. Dos anos 90, né? Sem internet. Isso. Era presencial. Era Eu achei presencial. Quem não sabe, ali tudo era da China, né? Era. Eram brincos, eram colares, eram coisas inusitadas. Então, Hermes, Avon, eu né? fiz um acordo com ela. Como eu não tinha dinheiro, né, para poder comprar os produtos, porque antes você tinha que ir com dinheiro para poder ir no local Ter pegar seu a kit caixa. já também, ter seu né? kit já. Então, o que ela fazia? Ela me dava revista, eu entregava para a vizinhança, para meus amigos, amigos de irmã, das minhas irmãs, as amigas da minha mãe, para poder fornecer. E ali eu fornecia. Passei a vender até mais do que ela, né? Que já tinha mais tempo. Então ali eu peguei gosto pela venda, né? Peguei gosto pela venda. E com o passar do tempo, eu passei a trabalhar como promotora de vendas, né? Vendia cosméticos, o que desse para vender eu vendia. Eu sempre acreditei nas vendas, porque meu pai sempre transformou a vida dele através de vendas. Meu pai veio do interior com 5 anos de idade, né, para trabalhar na casa dos outros. Era um trabalho análogo, escravo, porém ele conseguiu crescer, né? Ele começou a vender calçados na feira e logo depois ele colocou as lojas dele, que era a Ciranda Calçados. Uau! Eu não sei se alguém em casa Já veio vai Ciranda lembrar. Calçados, Ciranda é. Calçados, que era no centro da cidade, era Barroquinha, era ali na Joana Angélica. Então, ele vendia bastante. Quando tinha oportunidade de feira de viajar para Santo Antônio de Jesus, ele ia também, enchia o carro e levava para vender. Que linda essa história exemplo, afetiva, né? viu? A Que referência, lindo. o pai, ela... Eu tenho essa referência. Na alimentação eu tenho a minha mãe, que ela sempre foi dona de casa, Aham. né? Que tanto é minhas irmãs Os falavam. princípios de Os acolhimento. princípios de acolhimento e referência a empreendedorismo foi de meu pai. Olha, meu pai ele também era representante, um grande vendedor. E o primeiro livro que meu pai me deu, eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos de idade. Eu nem ligava para aquele livro, né? Porque eu não sabia. Mas assim, quando eu fiz uns 19 anos, e eu tenho até hoje, eu peguei desse livro e era o maior vendedor do mundo. E uma frase que ele dizia é o seguinte: se você quer saber se você tem coragem, seja um vendedor. Tá vendo? Não existe esse livro que eu quero ler. E eu guardei esse livro para mim, eu peguei essa palavra e eu caminhei com ela. Agora, quando criança, eu não tinha muito costume de ler livros, e sim revista. Sim. Minha irmã se via doida porque ela fazia assinatura de revista, chegava, era a primeira a abrir. Quando ela via, Carla, não pode abrir. Eu abria tudo, lia e colocava no lugar. Na escola, as meninas liam romance. Eu lia a revista Isto é Dinheiro, ou Veja. Aí as meninas, você só lê besteira. Eu digo, não, eu amo ler isso aqui, eu amo ler conteúdo. De manhã, domingo, era aquela... Me enriquecer, né, Carla? Me enriquecer. Era aquele programa Globo Rural, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é antigo. Eu amava assistir. Gente, Amava. tá na veia, né, essa empreendedora. ali, né, quando a pessoa Tá na vê. veia. E eu trabalhava para as pessoas e tinha muita coisa que eu não concordava naquela época com os donos de empresa. Sim, cara. Eu acho que muitos tratam os funcionários como se fosse ninguém. Né? Eu acho que o empreendedorismo, as empresas, é uma ajuda mútua. Né? Sem o empresário, não existe o funcionário, e sem o funcionário, não existe o empresário. Então, eu tento tratar da forma mais humana possível. E sabe o que eu gosto? É de contratar pessoas que não têm experiência. Que dar oportunidade. Nossa, que coisa linda, né? Carla. Por isso que você é sucesso. Porque eu não achei isso. Quando eu chegava nos lugares com 18, 17 anos, eles não me contratavam porque eu não tinha experiência. Não, eu gosto de contratar pessoas que não têm experiência no mercado para colocar do meu jeito, sem mania, sem costume. Não tá viciada. Não Não está estou viciado no mercado. Eu gosto de contratar pessoas assim, de deixar do meu jeito. Vamos de crescer fortalecer- juntas? Vamos crescer juntas? de fortalecer aquela pessoa dentro da empresa, né?
Se eu puder, obviamente, eu contrato pessoas também para deixar aquela pessoa forte no mercado. Contrato profissionais também para palestrar dentro da empresa, cursos à parte também. Eu contrato para poder fortalecer e desenvolver aquela pessoa dentro da minha empresa. Maravilha. Como você começou a MDJ Seguros e logo depois você ainda fundou, né, essas joias maravilhosas, semijoias maravilhosas, que é a Clara Estrelato. Então, fala o início de um e fala o início da outra. Na verdade, como corretora, eu comecei porta a porta. Eu comecei com nicho baixo. Com a coragem. Odontológico, que era R$29,90. Era de porta a porta, em residência em residência. Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha esse boom da tecnologia. E um borandá. Um borandá. Saía às vezes na coragem, só com dinheiro de transporte, às vezes sem o dinheiro de transporte. Quando não tinha o dinheiro de transporte, eu rodava no bairro vizinho. Parabéns, completamente. E depois eu fui me desenvolvendo com os planos coletivos por adesão, né, de saúde. Depois para o empresarial. Né? Hoje, chega alguém com odontológico, gente, eu não quero... As pessoas falam, a Carla já está rica. Não, gente. Não. É porque agora eu vou gerir, uma empresa. Agora eu dou oportunidade para uma amiga, para um corretor, para algum funcionário fechar aquela venda. Quantos funcionários mais ou menos você tem na MDJs? Hoje a gente está formando 8 pessoas. Poxa. 8 pessoas. Não, no contexto total, entre o e-commerce da Clara Estrelado. Na verdade, a Clara Estrelado, eu fiz em prol da minha filha. Minha filha disse que é uma desculpa. Eu sempre amei semijoias, eu sempre andei enfeitada, sou quase uma cigana, e não sei. E são lindas, as semijoias lindas. Então, assim... Eu uso muito. Eu quis inovar, né? Hoje o online está aí, de vento e pouco, o nosso foco é online, nós não temos uma loja, nós temos um showroom. Quem quiser ir, gente, vai se apaixonar, porque tá lindo, tá maravilhoso. Cara, nós estamos em foco nas semijoias em aço, inoxidável, porque é algo durável, é algo com preço bom. E semijoias também de aço inoxidável, mostra dourada. Que levanta aqui, ó, e mostra assim, ó. Dourado. Olha que lindo. Que é um sistema que eles fazem através do PVC, que fica dourado. Porque na Bahia tudo é dourado, né? Com certeza. Gosta de dourado. É ouro. E os jovens gostam de prata. Gente, prata é joia. É verdade. E tem um preço super acessível. Joia, prata está muito em alta, muito em alta. Já há tempo que as pessoas não usavam prata de forma nenhuma. Hoje aço e prata está muito em alta. Ô, Carla, eu quero fazer uma pergunta aqui, meu amor, que eu tô aqui inquieta. Rapidinho. A sua história, meu amor, é de inspiração. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo, né, vão tirar um insight e dizer, é possível estar avançando, mesmo sendo mãe... De três, não nos limita a não galgar nossos sonhos, né? Abrir empresa e ser sua protagonista de sua carreira. Mas nesse protagonismo que tanto trilhamos, né, Carla? A gente encontra desafios, algumas palavras que atingem o emocional. De que forma determinadas palavras atingiu o seu emocional, mas você não deixou se abater? Eu vi, porque assim, quando nós nos conhecemos, sabemos o nosso caráter, pouco importa o que as pessoas vão falar. Quando você está no chão, quando você está desacreditada, porque eu vim de tentativas de empreender que foram fracassadas. Né? Que isso serviu para a mulher que eu sou hoje, foi uma lição de vida. Então eu já vivi diversas coisas. Procure o seu rumo, procure um trabalho de carteira assinada. Eu não preciso de você para nada. Eu acho que particularmente é a pior coisa que você pode falar para uma pessoa, porque eu sou a prova Palavras que matam, né? Palavras que matam. Eu sou a prova viva, mas não me matou não, só por um período. Eu sou a prova viva que os humilhados serão exaltados. Que coisa linda. Meu amor. E uma coisa maravilhosa que você tem, Carla, é se manter das suas virtudes, do seu olhar, de quem era a Carla do passado, que continua no presente. Isso. Então, essa raiz sua é que te faz grande, e que você é grande. Porque, como que você falou, apesar de todo o modernismo contemporâneo, todos os avanços, tudo que eu estou aqui, sim, também na atualidade, fazendo nas minhas empresas, mas eu sou aquela Carla antiga, no qual eu trago para o meu sucesso e para os meus empreender exatamente o olhar do meu início. De que eu não tinha experiência e alguém abriu porta para mim. Então, eu estou aqui para abrir porta também. Isso é lindo. Sucesso verdadeiro, a permanência da essência. Gente, de hipótese nenhuma, não deixe suas essências, suas raízes, esquecer toda a sua trajetória. Olha a mulher Agora fala pra gente, MDJs. Eu vou para MDJs porque eu preciso de... Plano de saúde. Olha, o que é que você faz lá com o plano de saúde? É empresarial? É individual? Como é que estão os planos de saúde Nós trabalhamos hoje? com plano de saúde odontológico,
pessoa física, adesão, individual, empresarial. Os nossos clientes são os nossos corretores. É aquela galera que era antigo porta a porta, pastinha, né? Que hoje a tecnologia fez uma barganha. Facilita. Eu consegui uma grande barganha nesse mercado, porque é um mercado praticamente era muito masculinizado. Sim. Então, a tecnologia me trouxe esse avanço, porque, digamos, Maria, ela não sabe a tecnologia, porque saiu do papel para o sistema. E Maria e João, ele não sabe lá fazer a digitação, colocar o código. Aí Carla contratou uma equipe, inicialmente foi uma pessoa, depois foi galgando para outra, para cadastrar as propostas dessas pessoas que não sabiam fazer o cadastro. Eu quis fazer um diferencial no mercado. MDJ, qual é o Instagram de MDJ? @MDJ Seguros. Claro Estrelado. @Claro Estrelado Joias. Mas Claro Estrelado, ela também faz personalizado, né? Isso, se eu for fazer 15 anos, vou fazer meu casamento, quero aquela coisa personalizada. Por exemplo, eu vou fazer nós vamos fazer um evento, destrave, ou comunidade de paturas do qual eu faço parte. Se você quiser um colar personalizado, nós fazemos. Teve a Conexões que Empreende, que foi um jantar da Carla Verena, nós fizemos um colar personalizado. Nossa, é muito lindo. É muito bom para dar de presente, né, para as pessoas que estão participando da comunidade. Que tem, hoje, graças a Deus, a ajuda é mútua, né, entre mulheres. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Então, segue aí, gente. @Clara Estrelado Joias e @MDJ Seguros e @Carla Nunes. Claro! Olha, gratidão, Carlinha. Oh, É muita honra ter sempre sua presença com a gente, né? Seu sorriso, sua alegria. E o olhar, né? E o olhar sincero, né? Isso. E sempre aquela coisa de compartilhar e sempre coração demais. aberto para tudo. Muito obrigada. Só enriquece Muito a gente, obrigada só a enriquece vocês. o Café com Propósito. A mim, Rita Brandão, a Daiane da Paixão. Caminhar com essas pessoas é lindo e divino. Espero continuar com o seu caminhar aqui junto com a gente, lembrando tá? que dia 18 nós temos o evento, o lançamento do livro Mulheres Dia 360. 8. Dia Dia 8. Uau! Mulheres 360! Gente, Com a Carla história Nunes dela também! aqui, ó. Ai, gente. Carla, meu amor, obrigada. Rita, Hein? obrigada por você me Bom, apresentar, vamos- me agraciar É. com pessoas tão incríveis e que soma tanto na minha E vida. Carla vai estar aqui com a gente sempre. Carlinha, muito obrigada. Obrigada, Gratidão, Carla. gratidão. Vamos Eu que agora. agradeço, meninas. Isso, vamos agora para mais um quadro, sim. Vamos Gente, com ela. Auri Silva. E sua convidada. Adila Dantas. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Café com Propósito, falando sobre saúde integrativa. O propósito desse podcast é trazer informações na integralidade para que você, cliente, amigo, audiência, possa se conectar com o seu bem-estar e cuidar a partir das informações dos profissionais que nós trazemos para essa conexão. E hoje eu recebo aqui, nas dependências da Rede Band, a doutora Adila, ela que vem trazendo um método revolucionário falando sobre rejuvenescimento e como a gente intervir nesse processo evolutivo e fisiológico que é o envelhecimento. Seja muito bem-vinda, doutora Adila. A casa é sua e que hoje você possa expressar todo esse método que você tem e que é revolucionário e que está aí impactando vidas aqui em Salvador e em toda a região. Seja Muito muito bem- obrigada pela oportunidade. Atualmente eu sou referência, não só em Salvador, mas em toda a região metropolitana, em tratamento de flacidez e de manchas, porque eu sentia a necessidade, eu viajava o Brasil inteiro buscando tecnologias de rejuvenescimento e percebi que quando eu chegava em Salvador e na região metropolitana eu não conseguia aplicar nas minhas pacientes, devido ao fototipo, que é o tom de pele delas, entendeu? Então eu criei um próprio método onde eu consigo tratar todos os tons de pele de forma segura e o melhor de tudo, trazendo resultados. Nossa, gente, é o que a gente precisa na atualidade. E como foi, doutora Adila, que você associou as tecnologias inovadoras da estética com a medicina integrativa, com as terapias integrativas, que hoje você trabalha de maneira humanizada e integrativa? Exatamente. Na verdade, a estética não foi o fim. A estética foi um meio para eu conseguir acessar as prescrições. Como biomédica formada, a gente entra pensando muito em ciência, em pesquisa. Sim. E eu estou agora no meu 2º mestrado. Então, na época, minha mãe ficou doente. Ela adquiriu um câncer há quase 10 anos atrás e os médicos falaram que a perspectiva de vida era apenas de 6 meses. Sim. Então, eu fiquei inconformada e, como pesquisadora, eu comecei a pesquisar outras possibilidades de saúde. E foi aí que eu percebi que, para desenvolver esse projeto, eu precisaria ter após em estética para prescrição de fitoterápicos, de probióticos, entre outras substâncias e minerais. E a partir disso eu entrei na estética e comecei também a aplicar os métodos na estética, mas o objetivo principal sempre foi trazer saúde e qualidade de vida, porque eu acredito que uma pele perfeita encontra-se num corpo saudável.
Perfeitamente. E tudo está dentro de nós, né? Se a gente melhora o nosso interno, a gente melhora toda a nossa harmonia do nosso externo. E é isso que você traz nesse trabalho lindo e revolucionário. Você já está no seu 2º mestrado falando sobre rejuvenescimento e buscando técnicas associadas à integralidade para servir os seus clientes, as pessoas que têm a necessidade de estar aí com você. E como funciona, doutora? Você tem um método que apenas uma sessão equivale a 10 anos? Conte aí. A gente estuda a idade biológica e cronológica dessa paciente. Então, a gente vai fazer isso de forma individual. Muitas pacientes hoje têm uma vida muito agitada. Tem filhos, tem família, tem empresa, então elas não podem estar o tempo inteiro no consultório. Então, pensando nisso e pensando que a pele ela é formada por camadas, eu criei um método onde eu vou conseguir tratar desde a camada mais profunda, que é os músculos, até a parte mais superficial da pele, com diversos procedimentos, onde a gente vai atuar diretamente na célula, estimulando colágeno e elastina nova. E o melhor de tudo, a sua própria colágeno e a sua própria elastina. Risco 0 de rejeição, porque é a sua própria célula trabalhando em seu favor. E outra coisa muito importante também, existe um tabu voltado com a questão da menopausa, onde muitas mulheres só procuram se cuidar depois que os sintomas aparecem. Sim. E eu quero quebrar esse mito. Eu acho que você precisa cuidar antes, trabalhar com a prevenção. Então, mulheres de 30, 40 e 50 anos podem me procurar, que tem um método que, de fato, ela vai rejuvenescer 10, 20 ou mais com essas técnicas inovadoras, com a prática integrativa e, o melhor de tudo, de forma natural, utilizando o seu próprio colágeno endógeno. Nossa, que coisa boa, né? Para nós mulheres aqui que às vezes não temos tempo, né, de cuidar da nossa pele e ter uma rotina também desafiadora. Para essa mulher, essa técnica é super indicada, né? Porque você tanto atende no seu consultório, como você também faz protocolos também para casa, né? Fale esses protocolos para casa, doutora, como funciona? Exatamente. Muitas pessoas me procuram o tempo todo porque nas redes sociais elas estão sendo bombardeadas com conteúdo de receitas. Sim. E essas receitas, e muitas vezes, elas podem trazer riscos letais para a nossa pele. Inclusive, uma das mais famosas é o uso do limão. Sim. E aqui na Bahia a gente tem sol o ano inteiro. Então, o limão, quando se expõe a pele ao sol, ele causa queimaduras graves na pele das pacientes. E manchas, né? E manchas também, em alguns casos, a gente não consegue reverter. Então, foi pensando nisso que eu criei um desafio Sim. no WhatsApp, onde em 15 dias eu vou ensinar para você a rotina da pele perfeita, com desafios diários, onde você, utilizando o que você tem em casa, você já pode otimizar a sua saúde. Uma dica simples hoje, o estresse, ele mata muito mais do que o próprio cigarro, do que a bebida e outras drogas também. Porque o estresse, por ele ser silencioso, ele vai causando letalidade, toxicidade nas nossas células todos os dias. Sim. E o estresse, ele envelhece muito. Então, nesse protocolo, a gente consegue rejuvenescer, inclusive reverter cabelo branco. O cabelo pode voltar à sua cor de origem, porque a gente vai atuar diretamente no DNA da célula, rejuvenescendo de forma verdadeira. E o melhor de tudo, né? Deixando a saúde sempre em primeiro lugar. E harmonizada, né? E harmonizada, que é o que a gente está buscando, harmonizar de maneira natural e a gente possa ter essa saúde, não só da nossa beleza, mas como essa integralidade desse bem-estar. E que é de dentro para fora. Então, doutora, foi muito bom esse seu conteúdo, né? Trazer essas informações para nós, né? Que às vezes não tem esse conhecimento. E por isso que esse podcast Saúde Integrativa traz justamente informações valiosas para que você comece a cuidar a partir de hoje, a partir dos seus 30, dos seus 40, e há tempo para tudo, né? Há tempo para você buscar. Quanto mais cedo você busca essas informações, mais cedo a prevenção e o resultado chega. E você também associou a neurociência como um pilar, né, para você tratar a estética dos seus pacientes. Como funciona a neurociência nessa integralidade? É tratando o estresse? Eu fui a fundo, né? Sim. Eu fiz uma especialização dentro do ambulatório das plantas clínicas, né? Tanto de neurociências quanto de neurocirurgia, para a gente entender o quanto que o nosso cérebro ele atua diretamente nas nossas emoções. Sim. E na base da minha graduação, eu tenho uma especialização também em acupuntura. Sim. E na medicina tradicional chinesa, criada, né, desenvolvida há mais de 3 mil anos atrás, milenar, eles sempre falam que primeiro vem a emoção, uma reação, e depois vem as psicossomáticas, que são as doenças que estão associadas a essa emoção. Então, eu sempre acreditei que o emocional interfere diretamente na vida das minhas pacientes. Então, elas se sentem à vontade, elas desabafam, elas conversam e percebe, sim, que é importante cuidar da mente,
é importante cuidar do corpo e eu desenvolvo esse trabalho realmente integral, porque a paciente se sente realmente, de fato, acolhida. Eu vou tratar desde os mínimos minerais essenciais, as proteínas, as vitaminas. Trabalho também essa questão da consciência, da autoajuda, da autoridade, que uma mulher, quando ela se sente bonita, ela se sente capaz. E ela se sente preparada para o desafio do dia a dia. Muitas pessoas não entendem o quanto que as pacientes saem de lá realizadas. Ela fala assim, Adila, eu consigo hoje olhar no espelho. Adila, eu consigo me aceitar como mulher. Hoje eu não aceito dizer quem eu sou, porque hoje eu sei quem eu sou, que eu conheci você e desenvolvi esse padrão de autoestima com você. Então eu sempre falo, não é só estética, é muito além. Então eu tenho esse prazer em saber que eu consigo desenvolver essa energia, literalmente, em todos os aspectos. Então, cuidado com o estresse, cuidado com esse tabu de buscar só um profissional quando você já está com sintoma avançado. A moda agora é o natural, a tendência é pelo natural e buscar sempre a prevenção. Sempre é muito mais barato e sempre é muito mais fácil você reverter pequenos detalhes, porque a beleza está nos pequenos detalhes. Nossa, doutora, que spoiler você já está dando aqui, né? Para quem realmente vai se conectar com você, eu queria, né, que você deixasse o seu endereço, né? Como faz para te encontrar, qual a sua rede social, como faz para se consultar, né? Com essa expertise que você traz, inovadora, a integralidade, pensando nesse bem-estar das emoções, do corpo, de todo, né, o nosso corpo, a funcionalidade do nosso corpo. Como faz para a gente encontrar você aqui em Salvador, em Candeias? Atualmente eu tenho um consultório fixo em Candeias e atendo também em Salvador, dias fixos. E você pode encontrar através do endereço do Instagram, que é o @dra.adiladantas, @dra.adiladantas. E lá tem toda uma equipe que vai desenvolver essa comunicação, de indicação, de tudo, porque se a paciente, inclusive, quiser fazer um atendimento comigo em outro país, como já aconteceu em outras cidades, é possível a gente desenvolver essa avaliação online, onde também no meu mestrado eu desenvolvi protocolos para você tratar em casa, porque assim eu consigo atingir mulheres não só no Brasil, mas fora também. Gente, que coisa boa. Então, assim, já rompeu fronteiras. Então, para você que está em casa, que deseja se conectar com a doutora Adila, né? Já pegou o contato aí, tem um atendimento online. E isso é muito bom porque é acessível para nós. Eu já quero deixar a minha consulta marcada, doutora. E qual o recadinho que você deixa para a mulherada aí de 30, 40, 50 anos que está aí querendo se prevenir e evitar, né, com que esse estresse seja a causa do envelhecimento? O envelhecimento a gente sabe que é fisiológico e é natural, mas a gente pode envelhecer com saúde integrativa e com o olhar da sua autoimagem diferenciado, que é isso que você traz na sua performance. Eu falo que a menopausa não é o fim, mas um começo de uma nova caminhada. Eu percebo que muitas pacientes, no momento da menopausa, ela sente aquele choque, aquele impacto, ela para olhar para ela e fala assim, caramba, o que eu fiz da minha vida? Aí eu brinco, falo para ela assim, você sabia que na Bahia é o estado mais centenário do Brasil? E você vai viver o dobro do que você já viveu. Então não se sinta exausta, porque tem mais 40, tem mais 50. E você decide hoje quem é a mulher de 90, 80 anos. Quem decide é você. Eu estou aqui para te dar suporte. Mas quem decide qual é a mulher de 80, 70 anos é você. Com 60 anos você pode casar novamente, fazer transição de carreira, fazer uma nova faculdade. Tem uma vida depois dos 50, depois dos 60. Então, decida hoje ser a mulher que você quer daqui a 40 anos. Eu estou aqui para te dar todo esse suporte. Perfeito. Então, a menopausa não é mais aquele tabu, né, doutora? Não. Que se achava que a mulher na menopausa já estava envelhecida e já estava naquele processo de desgaste degenerativo em todos os seus sistemas. Então, já não é mais esse tabu, né? Porque já tem essas inovações para cuidar. Então, a mulher hoje de 40 é a mulher de 30. Então, essa mulher pode sim prevenir. Então, é por isso que nós estamos aqui. E eu queria te agradecer pela tua presença, né, por você trazer essas informações pertinentes para nós, mulheres, se cuidar e prevenir, porque a prevenção é o melhor remédio. E por isso, o nosso podcast Saúde Integrativa traz a doutora Adila para falar sobre essa integralidade, esse campo eletromagnético que começa dentro de nós. Foi muito bom estar aqui com você, doutora. Muito obrigada. E a Namastê, até o próximo encontro. Muito obrigada. Uau, Rita! Mais um podcast finalizado com muito sucesso, com mulheres incríveis e convidados. Gente, cada episódio eu fico magnificada, eu fico na energia, porque são pessoas pulsantes, e estar com Rita Brandão aqui, meu Deus do céu. Olha, eu quero assim parabenizar você pela homenagem que você fez hoje, né? Aqui, a essas mulheres aí do mundo, gente, vamos libertar a gente cada vez mais, essa sociedade vamos transformar igualitária no mundo inteiro.
inteiro. Olha, carnaval já está chegando, aqui Band Folia já no ar, né? A Band aqui no ar, todo mundo já se preparando para o carnaval, mas dia 21 estaremos de volta, assim, com mais legados e mais convidados. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão.